Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho eterno, do Evangelho da graça eterna, mais uma mensagem do Cristo ressuscitado para a igreja escolhida, predestinada e comprada lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus Cristo ressuscitado. Amados queridos, vamos falar sobre repouso, descanso, repouso, né? Descanso em Cristo, repouso em Cristo, não é a mesma coisa, né? Ainda em meio às lutas, em meio às perseguições, porque evangelho sem perseguições, evangelho sem luta, sem dificuldade, não é evangelho, né? Porque sempre foi assim, sempre vai ser, né? O próprio Estevão foi morto, apedrejado em praça pública, mas não negou a Cristo, não negou a verdade da graça, né? O próprio apóstolo Paulo, né? Toda a sua vida ele foi um mártir, sofreu, padeceu, mas no final ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Então, o que acontece hoje não é evangelho, é religião barata, né? Onde o homem distorce, são os hereges, tudo que eles fazem é distorcer a palavra para o seu próprio ventre, seu próprio ego, né? São homens amantes de si mesmo, traidores, idólatras, feiticeiros, né? O que a gente vê hoje em dia aí. Mas ainda há um descanso em saber que a obra foi feita pelo Pai. A obra foi feita pelo Cristo ressuscitado. Então, é a esse respeito que nós vamos ser ministrados, né? Porque a espada ela tem dois gumes. Como eu estou pregando aqui, ela vai para a igreja e vai para mim, que faço parte da igreja também. Vai para você e vai para mim, né? É a palavra. Vamos orar? Daqui a pouquinho estaremos voltando com a mensagem. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa meu coração, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua igreja, para o teu povo santo, predestinado e escolhido. Usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim. Que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amados? Então, nosso tema é repouso para o povo de Deus. Repouso para o povo, para os filhos de Deus. Né? E o nosso texto inicial, Hebreus capítulo 4, a 14ª carta ou epístola do apóstolo Paulo. 14ª epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, que havia se convertido ao Evangelho da Graça, né? Amém? Capítulo 4, versículo 9 em diante, diz assim: nove, né? Capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? É guardar o sábado, é guardar o domingo, é guardar a quinta, é guardar a sexta? Não. Não é, isso é religião, né? A religião é que sempre tem
uma lorota, uma historinha para, né? Não. Repouso, descanso é saber que o nosso Deus, Ele vem à Terra, Ele escolhe, Ele predestina antes da fundação do mundo, Ele escolhe sua igreja, Ele predestina. Ele predestinou em amor a sua igreja. Já existíamos antes espírito, éramos todos espíritos vivos, e Ele nos escolhe, nos predestina e nos dá um corpo. Nós assumimos um corpo, né? Ele nos deu um corpo, né? Porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? E o próprio Deus vem à Terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e ele entrega, ele vai para a cruz, entrega-se à morte, entrega-se ali, e ali ele é morto, seu sangue todo é derramado, e ele nos paga, nos compra, paga com seu sangue. Então, hoje nós temos descanso, nós que pregamos o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça eterna, nós temos um descanso, nós temos um repouso, porque nós não vivemos por aí fazendo pagação de promessa, nós não vivemos aí subindo escadaria, morro, até o joelho ficar apostemado, nós não vivemos aí se torturando, né? Nós não vivemos nessas práticas, nesses rituais, nesses ritos religiosos, né? Nós não vivemos, porque quem vive nisso aí não tem descanso. Já pensou a pessoa passar 30 anos numa religião com medo do diabo, com medo de perder a salvação, com medo de gato preto, com medo de passar na escada? Irmãos, o que mais se adora, o que mais celebra aí é o diabo. Se você vai em 99,5% por aí desses lugares chamados igreja, eles celebram o diabo. É porque o diabo me derrubou, é porque o diabo tomou minha mulher, porque o diabo tomou meu marido, porque o diabo tomou minha empresa, porque o diabo, eles celebram o diabo. Eles têm prazer de falar no diabo. Quer dizer que esse diabo deles é mais forte do que Deus. Então eles não têm descanso. Eles não têm descanso. Nós adoramos a Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. Nós adoramos a Cristo. Que comamos, que bebamos, a honra pertence a Cristo. Por isso que nós descansamos. Nós não vivemos de vigília. Porque a noite foi feita para dormir, para descansar. Nós não vivemos de vigília. Mas se você quiser, faça vigília. Comece na quinta, sexta, sábado, domingo, até você, né? Depois não venha para a gente ir para o seu funeral, né? Isso são prática religiosa. Nós não vivemos de monte. Por quê, irmão? Porque a oração é falar com Deus. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses é a segunda, vamos ver. 5. 1 Tessalonicenses 5, ou é a primeira ou é a segunda? 5. Aí vem o descanso, irmão. Vem o descanso porque nós sabemos que o nosso Pai já fez tudo. Nós não estamos tentando se salvar pelos nossos méritos, pelos nossos feitos, pelas nossas práticas, não. Já pensou a pessoa tentar uma coisa, aí você, quando você já está conseguindo, aí a liderança diz: mas você pode perder a salvação. Mas você pode perder. Imagine, irmão,
não é ter paz, não é ter descanso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então nós oramos sem cessar, oramos na faculdade, na academia, na feira, aonde a gente está, irmão, viajando, a gente fica em espírito de oração, orando ao Pai. Não precisa a gente subir ao monte. Agora, se você não tem se você vai ao monte, não com esse intuito religioso, não com a mente fanatizada, né? Você vai ao monte, porque lá você vai ter tranquilidade, lá não vai ter zoada. Você vai só para você falar com Deus, tudo bem, mas agora se você vai com aquele monte de pessoas como um ritual religioso, isso é a mesma coisa de uma peregrinação. Isso é a mesma coisa de ir para o Juazeiro, naquele carro de boi, ali, aquela religiosidade, com aquele pano na cara, aquelas caras miseráveis, sofridos, né? Isso é religião, isso é ritual, isso é maldito, isso não tem poder nenhum, isso é escravizar o povo, isso é mostrar que o povo depende de uma imagem. Por trás das imagens está demônio, irmãos. Então isso é ritual. Se você vai para o monte, aquele monte de pessoa, nesse intuito, você não tem descanso. Agora, se você vai só ali para você ter aquele momento de comunhão, né? Porque a própria palavra, o próprio Jesus Nazareno, ele entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai em secreto, que ele te ouve. Ele não manda ir para o monte, ele não manda ir para dentro d'água, ele não manda ir para... né? Todas essas práticas, com a mente religiosa, com a mente de querer chamar a atenção de Deus, aí você não tem descanso, você não tem paz. A pessoa não tem paz, irmão. A pessoa, porque está tudo bem, eu tô tentando me salvar, estou já conseguindo. Aí daqui a pouco, você fez alguma coisa, o anjo foi lá e apagou o teu nome do livro da vida. Você estava bem, rapaz, você estava bem, de repente você tropeçou, fez alguma coisa, aí o anjo foi lá e apagou. Aí depois você vai de novo lá, faz sacrifício, e aí o anjo vai lá e acende. Isso não é descanso, irmão. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, salvo uma vez, salvo para sempre. Predestinado uma vez, escolhido antes da fundação do mundo, escolhido para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Ovelha não vai ser bode. Ovelha não deixa de ser ovelha para ser bode. O DNA de Cristo está nos filhos, na igreja. Igreja que eu falo não é paredes. A igreja é o corpo de Cristo, é os filhos de Cristo reunidos, amando, respeitando. Isso é a igreja. A casa é a congregação, o lugar de congregar, o lugar de adorar, de adoração, em espírito e em verdade. A pessoa chega num lugar desse aí para adorar em espírito e em verdade. Chega lá, é levado para ser feiticeiro, idólatra. Vai que faça uma campanha de não sei quantos dias, reze 10 Pai Nosso, reze 10 Ave Maria. Não existe rezar, irmão. Isso é mentira da religião. Existe orar. Oração é falar com Deus. Não existe purgatório. Isso é prática religiosa, prática da prostituta mãe, que distorceu, que fez o povo adorar a imagem, demônios, em vez de adorar a Deus, adorar a imagem. Então há um descanso para nós, há um repouso, porque nós não vivemos nessa prática. Quando Cristo ressuscitado me chamou para o Evangelho da Graça,
como chamou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um religioso, né? E Cristo o havia predestinado, escolhido, Deus o havia predestinado para o evangelho da graça. Ele mudou totalmente a sua confissão. Quando Cristo me chamou, eu mudei minha confissão. Eu não tinha descanso. Eu cria que Deus só atendia a oração no monte, que só atendia de joelho. Eu não tinha paz, não tinha descanso. Toda hora, todo momento pensava em perder a salvação e demônio, porque o demônio faz isso. Irmão, só existe um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Só existe um Deus que é soberano, que ele é onisciente, onipresente. Só existe um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. Não há outro. Esse poder pertence a Deus, mas os religiosos aí, ele dá esse poder ao diabo, porque o diabo pode. Ah, fulano enricou. Ah, foi o diabo que deu a ele. Irmão, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Né? Eles atribuem ao diabo os feitos que é de Deus. Não cai uma folha se Deus assim não permitir. Então, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, para a igreja de Cristo. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Quem entrou, porque aquele que entrou no seu repouso, no seu descanso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Jesus Cristo. João 19:30, tetelestai, está feito, está consumado. Quando ele fez todas as coisas, ele descansou, já está feito. Ele não está na cruz. Ele não está na cruz como a religião engana os incautos. Por isso que você é enganado, porque você não lê a Bíblia. Nós somos crente bíblico. Está na Bíblia, nós cremos. Nós somos crentes em Jesus Cristo ressuscitado. Aí você crê em menino Jesus de Praga, você crê em Virgem Maria, você crê em Mãe de Deus. É muita aberração, né? Deus é o Criador de tudo e você crê na Mãe de Deus. Então a Mãe de Deus é maior do que Deus, porque criou Deus, né? Amados, queridos, ninguém criou Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe isso, Mãe de Deus. Isso é mentira da religião. Sabe por que você crê nisso? Porque você não lê Bíblia. Se você lesse a Bíblia, se você lesse a Bíblia, o livro sagrado, você ia ver que não tem Mãe de Deus. Deus é o Criador. Deus mesmo criou Ele mesmo. Ele é único. Não existe essas heresias aí que existem. Purgatório, e missa de sétimo dia, rezar para o morto, orar para o morto. Não existe rezar, não existe missa de sétimo dia. Isso é tudo heresia, isso é tudo adoração a demônios. Orar para o morto, irmão. Hebreus diz, a carta do apóstolo Paulo, a 14ª carta do apóstolo Paulo, diz: ao homem foi dado o direito de morrer só uma vez, depois segue o juízo. Vai orar 7 dias, fazer uma missa. Eu não vejo nem missa, não vejo nem o nome missa na Bíblia. É muita mentira. Religião é um engano. Religião é mentira. E por que você cai nessa? Porque você é escravo da religião. Porque você não crê em Cristo ressuscitado. Porque você não lê a Bíblia. Né? Olha aí o 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Isso é desobediência a Deus, irmão. Viver nessas práticas, nessas heresias, isso é desobediência a Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que
qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Dois gumes, ela corta para lá e para cá. Estou pregando, ela está sendo para mim, está sendo para a igreja de Cristo. Penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, amados? Vamos ficar só até aqui, né? Só até aqui, amém? Palavra viva. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Cristo ressuscitado, te agradecemos, meu Deus, por esse descanso, te agradecemos porque não estamos mais em prática religiosa, não estamos mais como feiticeiros, idolatrando homens, idolatrando imagem, adorando imagem, não somos mais feiticeiros, não estamos mais subindo monte para chamar a tua atenção, se sacrificando, subindo escadarias, se torturando como faz os religiosos. Pai, porque o Senhor nos libertou, o Senhor trouxe o descanso para a tua igreja, para os teus filhos. Pai, te agradecemos pelo Evangelho da Graça Eterna, te agradecemos, Senhor, por esta liberdade de espírito, te agradecemos porque nosso culto é racional, te agradecemos porque nosso culto é entender, compreender, não é rituais, não é fanatismo religioso. Pai, te agradecemos por tudo, por esse descanso eterno. É isso que te pedimos, é isso que já te agradecemos. Amém, amém. Graça eterna, paz eterna, nunca se esqueça, Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.